Queremos nesse momento, mais uma vez, saudar os irmãos em Cristo Jesus, nesse dia abençoado, quando se comemora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, essa tua palavra viva e eficaz, gloriosa que é, que consola, que vivifica, que traz consolo, que edifica a fé, te suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós nos gloriamos em Ti, nos gloriamos na Tua cruz, nos gloriamos na comunhão com o Senhor e te pedimos, pois, por meio de Cristo, da Sua morte na cruz, do Seu holocausto e também do Seu sangue que foi derramado na cruz, te pedimos que o Senhor nos abençoe, que a aspersão do sangue de Cristo esteja nos favorecendo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes, porque é no nome santo e glorioso de Cristo que nós já te suplicamos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vemos nesse texto aqui um contraste muito grande. Um contraste entre um religioso presumido, obediente à lei, que se considerava, no que diz respeito à lei, irrepreensível, mas que de fato e verdade, diante da própria palavra de Deus, era um transgressor, porque todos transgrediam a lei. Mas ele tinha esse sentimento. Mas do que é que Paulo se transformou? Se transformou num religioso, um fariseu, uma autoridade, que comandava tropas para perseguir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que se tornou um homicida, um homem que o seu coração foi endurecido pela presunção de querer agradar a Deus, de querer promover uma justiça segundo a sua capacidade na carne de obedecer à lei. E nós sabemos que esta possibilidade não existe e isto não se consumou na vida de quem quer que seja, não é? Mas, no entanto, a partir do versículo 7, ele está dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Se você quer seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, nada pode ocupar no seu coração e na sua alma o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer partilhar de uma nova vida ressurreta, vivificada, capacitada, empoderada pelo Espírito Santo de Deus, precisa colocar Jesus Cristo em primeiro lugar no seu coração. Então, tudo aquilo que ele considerava de valor e de lucro,
ele considerou como perda por causa de Cristo Jesus. E aí vem a questão, irmãos. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Foi nele que Deus criou todas as coisas. E é em Cristo Jesus que Deus salva, que Deus redime todas as coisas. Inclusive, como diz em Romanos, a própria natureza será restaurada quando Jesus Cristo colocar os seus pés aqui nessa terra na segunda vinda. Então nós vemos que não há valor, não há lucro que possa ocupar as nossas mentes e os nossos corações. Nós temos que considerar tudo como perda por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele afirma: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, vemos aqui claramente que ele está considerando que ter Jesus, estar em Cristo Jesus, é algo sublime, porque Jesus Cristo é Deus. E para o montante das suas necessidades, ele encontrava em Cristo a resposta. Para a sua insegurança, para a sua incerteza, para a sua perdição, para a sua loucura, ele encontrava a resposta em Cristo Jesus. Todas as suas necessidades eram supridas em Cristo Jesus. Por isso que ele se gloriava na cruz de Cristo, se gloriava em Jesus e se gloriava nas suas fraquezas. Porque diante das suas fraquezas, das suas necessidades, ele cria e dependia do nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos que ele nos amou com amor perfeito, entregou a sua própria vida por nós, um amor eterno, e a nossa resposta para com ele deve ser de amor também. Ele está dizendo aqui: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Então a gente vê claramente aqui que Paulo deixa claro que agora ele estava amando o nosso Senhor Jesus Cristo. E para alcançar Jesus, para ganhar Jesus, todos os outros valores caíram por terra no seu coração e na sua alma. Não é certo, irmãos, que Jesus Cristo se tornou o principal propagador do Evangelho de Cristo Jesus, exatamente porque ele viveu Jesus Cristo plenamente no seu coração e na sua alma. E ele ainda acrescenta que se nós quisermos partilhar do poder da ressurreição de Cristo, devemos abandonar tudo, né? E estar amando o nosso Senhor Jesus Cristo para ganhar a Cristo. E no versículo 9 ele diz: e ser achado nele. Uma coisa você estar em Cristo, você ter viva esperança em Cristo. Outra coisa é você ser achado em Cristo, pelo próprio Cristo e pelos homens, pelos demônios, pelos crentes, para testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente, irmãos, que o testemunho de uma pessoa que está em Cristo, que está buscando a presença de Cristo, é notório, e ser achado nele. Então, todos poderiam achá-lo nele, identificar Cristo nele. Por isso que eles perseguiam a Paulo. Não era simplesmente por causa de Paulo, era por causa de Cristo. Quando ele foi preso não foi porque ele era um transgressor, é porque ele estava testemunhando do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele enfatiza algo aqui muito significativo para todos nós, que coloca por terra toda essa iniciativa aí de muitos que se dizem evangélicos hoje, mas não abandonam a lei, não abandonam o Velho Testamento e querem invocar os elementos e querem invocar a questão de templo esse, de Arca da Aliança, aquela outra, entendeu? Isso é algo muito estranho, porque tudo aquilo era sombra de Cristo, né? E ele diz aqui: não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus
baseada na fé e na fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Se você perguntar qual seria assim um dos postulados mais significativos do Evangelho, é exatamente este: é a fé em Cristo Jesus, salvação pela fé, a justiça que não procede de obras, segundo a lei, a justiça que procede da fé em Cristo Jesus. E aí você perguntaria: mas pastor, por que a fé em Cristo ela é efetiva para a salvação? Coloca por terra a lei, a justiça segundo as obras. É exatamente porque o dom da fé procede do próprio Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. E ele gerou o dom da fé porque ele se tornou o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Ele substituiu Adão, ele é o segundo Adão, e agora ele que gerou a fé, ele promove a fé nos nossos corações através da sua palavra, através da sua obra gloriosa e bendita. E ele diz: a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Cristo Jesus. Ele que já havia falado em conhecimento, agora ele enfatiza que nós devemos abandonar todo o valor por causa de Cristo Jesus, por amor de Cristo Jesus, ser achado nele para poder testemunhar de Cristo Jesus, mas também para o conhecer. E aí, alguém poderia perguntar: mas Paulo já não conhecia Jesus? Nós devemos conhecer e continuar conhecendo Jesus. Ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Ou seja, quanto mais nós estabelecemos conhecimento e comunhão com Cristo, mais nós experimentamos do poder da sua ressurreição, que vivifica as nossas vidas. O mover do Espírito Santo na nossa vida, no nosso corpo redimido em Cristo, é exatamente por isto, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte, e crendo nele nós recebemos o poder da ressurreição através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E o texto diz: e a comunhão do seu sofrimento. Aqui está falando em você conhecer aquele que é o autor e consumador da fé, conhecer aquele em quem Deus criou todas as coisas. Cristo é Deus, tanto como o Pai é Deus. E agora está falando de comunhão dos seus sofrimentos. Que contraste, né? Mas é exatamente assim. Tem muitos pregadores hoje que diz: pare de sofrer, e que diz que o crente não deve adoecer, que o crente está imune a qualquer peste, não é? Está imune a qualquer enfermidade, a qualquer vicissitude, a provações. Mas não é assim, irmãos. Nós que temos comunhão com a ressurreição de Cristo, nós padecemos assim como Cristo padeceu, nós padecemos, e é através do sofrimento que Deus lapida a nossa vida, e é através da vitória sobre o sofrimento que nós testemunhamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, e ele ainda diz: e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, quem crê em Cristo tem que se incluir na morte de Cristo, não é? Tem que ser absolvido pela morte de Cristo. Por que isto? Porque o princípio do pecado que está em nós tem que morrer partilhando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso fica claro na Bíblia, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu por causa de todos os nossos pecados. Se ele levou sobre si os nossos pecados, nós partilhamos da morte de Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E no versículo 11 diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui, na verdade, ele está falando não numa ressurreição presente, um poder vivificante que operava na sua vida, o capacitando. O Espírito Santo operava na vida dele por causa do poder da ressurreição de Cristo, que era aplicado na sua própria vida. Mas aqui é uma questão escatológica,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que ele fala para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos? Porque nós não sabemos qual é o modo de Deus, né? Quem vai ressuscitar é Deus. Então nós não temos controle nenhum sobre a vinda de Cristo, nem sobre a ressurreição dos mortos. Não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Tudo isso está debaixo da soberania de Deus. E é bom a gente entender também que o dia da nossa morte, nós também não sabemos qual é, né? Pode ser por coronavírus, pode ser por um AVC, pode ser por uma dengue ou qualquer um acidente de carro. Nós não sabemos qual é o modo que Deus vai nos ceifar, não é? Sabemos que quando Ele se manifestar, nós haveremos de ressuscitar e encontrarmos com Ele nos ares, não é? E ressuscitarmos para a vida. Vamos orar? Deus bendito, agradecemos por este dia, pela Tua palavra bendita, vivifica-nos, consola-nos, conforta-nos, ó Deus, e traz-nos o poder da Tua ressurreição sobre a nossa vida dia a dia, para o louvor da Tua glória.